E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Leandro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre quebranto e benzimento, trazendo aqui um estudo de Ramatiz, livro Mediunidade de Cura, obra psicografada por Hercílio Mais, tá? Bom, antes de a gente fazer a leitura da pergunta com a resposta de Ramatiz a respeito do quebranto e do benzimento, então vale conversar um pouquinho a respeito disso, né? Benzimento é uma prática na qual muitas pessoas acreditam e outras tantas pessoas também desacreditam, acham que é uma besteira, né, que não faz sentido. E aí a gente pega o grupo de pessoas que acredita na espiritualidade, né, na força das práticas espirituais, dos atendimentos que nós podemos receber, e os céticos, e aí vão muitas vezes ironizar certas coisas. E dentro da própria conduta espiritual, a gente também tem os espiritualistas que gostam do benzimento e aqueles que, mesmo acreditando nas coisas espirituais, nas questões espirituais, também desprezam, né? A gente percebe muito desse comportamento, por exemplo, por parte de alguns kardecistas, né? Claro que eu não posso dizer que todos são assim, porque cada pessoa é de um jeito, tá? Mas a gente sabe que dentro do espiritismo, né, do kardecismo, algumas pessoas de fato pensam que tudo o que pode ser feito em termos de espiritualidade é só o que está nos livros de Allan Kardec, tá? E eu particularmente penso que sempre é delicado a gente tratar qualquer assunto, qualquer conteúdo como absoluto. Eu gosto muito de Allan Kardec, ele foi um cientista, um visionário, um vanguardista, trouxe muita informação importante, tudo que está nos livros de Allan Kardec é muito importante, mas pensar que isso é tudo talvez nos deixe escapar, né, alguns benefícios que podemos alcançar com outras informações também, tá? Então, quando a gente expande um pouco o nosso leque de pesquisa e possibilidades, nos deparamos com mais benefícios, meu modo de pensar, tá? Por isso eu gosto do Espiritismo, por isso eu tenho contato com tantas outras obras espiritualistas, a exemplo de Ramatiz, a Umbanda, eu acho que cumpre um papel muito importante e qualquer outro caminho espiritual religioso também, tá? Então, por exemplo, benzimento. Eu me beneficiei muito do benzimento. Minha mãe, quando eu era criança, me levou diversas vezes a uma benzedeira e eu não tenho a menor dúvida de que aquilo me ajudou demais, tá? E hoje a gente vê que diminuiu muito o número de benzedeiras. Eu até estava conversando ontem mesmo a respeito disso em casa, falando dos tempos mais antigos, de interior principalmente, onde era difícil até encontrar um médico e as pessoas recorriam a benzimento, a ervas, muito daquilo que estava ao alcance, que a natureza proporcionava, ou que os mais antigos traziam como tradição familiar, né? O conhecimento de um chá, um benzimento, enfim. E aí era difícil as pessoas terem acesso a um médico. Hoje a gente tem muito mais acesso à medicina, por outro lado, essa outra parte acabou rareando, né? A gente, por exemplo, quando quer procurar uma benzedeira, não é tão fácil achar em muitos lugares, certo? Mas eu considero muito importante. Eu acho que deveria ter mais à nossa volta, né? Para a gente contar com esse tipo de atendimento, com esse tipo de ajuda, que é muito válido. E aí Ramatiz então está falando, tem um capítulo aqui que tem até o nome engraçado, da terapêutica exótica, ele é colocado assim, não por ele, o nome do capítulo, né? A terapêutica exótica dos benzimentos, exorcismos e simpatias. Tem muita coisa interessante aqui nesse capítulo, mas eu vou falar de uma questão que traz para a gente, então, esse assunto do benzimento envolvendo o quebranto, que é tão tratado, né, por aqueles que praticam o benzimento. Então, foi perguntado assim a Ramatiz, e aí eu costumo ler um trecho da resposta, né, quando eu trago leituras de Ramatiz aqui, porque costumam ser respostas longas. Ramatiz sempre tem muito a dizer a respeito daquilo que é perguntado a ele, e dessa vez eu vou ler a questão completa porque eu acho que vale a pena, tá? Então vamos lá. Foi perguntado assim:
Ser-vos-ia possível dizer algo sobre o tradicional benzimento do quebranto das crianças, o qual é levado a sério em muitos lares brasileiros, embora repudiado como tolice pela ciência acadêmica. Claro, se você, na maioria das vezes, comentar a respeito disso com um médico, ele vai dizer que, né, faz o que você quiser, mas segue aqui o meu tratamento, tá? Alguns vão dizer que é besteira, outros simplesmente vão se abster de opinar, tá? A minoria talvez ache válido, olha, realmente é importante, vai lá também, né? Se trata aqui comigo, mas não deixa de ir lá. Vai ser mais difícil ver alguém que é um adepto do meio científico, da medicina, ter esse tipo de discurso, né? Vamos ver o que Ramatiz fala então. Realmente, a maioria das mãezinhas brasileiras confia no sucesso do benzimento contra o chamado quebranto e o responsabilizam pela apatia, sonolência, melancolia, inquietação, tristeza e inapetência dos seus filhos. Trata-se de perturbações que são atribuídas à projeção de fluidos de inveja, ciúme ou despeito lançados pelas pessoas de mal olhado. Então, olha só, aqui ele já está falando para a gente que as pessoas de mal olhado podem realmente emitir um tipo de energia que vai influenciar negativamente as crianças, né? Modificando o seu estado de viver, tá? Despertando aqui situações que foram mencionadas: apatia, sonolência, melancolia, inquietação, tristeza, inapetência, né? Então a criança começa a apresentar esses sintomas. As pessoas que são adeptas ao benzimento acabam associando a possibilidade de um quebranto e procuram uma pessoa que possa ajudar nesse sentido, né? Então vamos seguir aqui. Aliás, não vos deve ser desconhecido o caso de aves, animais e flores que se abatem, adoecem e murcham depois que certas criaturas possuidoras de olhos ruins, as pessoas de mau olhado, os desejam ou invejam. E a gente tem muito isso no ditado popular, né? Aquela pessoa seca pimenteira que chega no ambiente, que sempre tem uma palavra venenosa, aquela pessoa que parece carregada, que tem uma energia esquisita, que passa em casa e depois que sai uma planta murchou, né? Um animal começou a ficar doente. Isso acontece, de fato, né? E Ramatiz está falando aqui para a gente exatamente disso. Vamos seguir na resposta. Embora a medicina e os cientistas terrenos considerem o quebranto uma velha e tola superstição, o certo é que ele exerce-se, fica meio cacofônico aqui, mas é isso mesmo, ele exerce-se disciplinado por leis tão lógicas como as que também coordenam o curso e a estabilidade das órbitas eletrônicas nos seios dos átomos. Os fluidos etéricos e malfazejos projetados pelas criaturas invejosas, ciumentas ou despeitadas podem acumular-se no perispírito indefeso das crianças e chicotear-lhes o duplo etérico, perturbando o funcionamento normal dos chakras ou centros de forças etéricas. Então, olha que interessante. A energia que uma pessoa invejosa, de mal olhado, pode emitir causa um tipo de perturbação nos chakras das crianças, né? Então isso acaba realmente alterando a energia delas, né? Despertando sintomas, desequilibrando a criança, tá? Então daí onde vem o quebranto. E aí ele traz uma informação sobre um chakra em específico aqui, ó, o chakra esplênico, situado à altura do baço, no duplo etérico, responsável pela vitalização e pureza sanguínea, é o centro etérico que mais sofre e se perturba sob os impactos ofensivos dos maus fluidos, pois reduz a entrada do fluxo prânico, do prana, a energia, né? A energia vital que nós absorvemos. Então, esse chakra é afetado e aí ele acaba sendo atrapalhado na sua função de absorção de energia, de prana, que nos permite o equilíbrio para viver. Então, olha que interessante, né? E afetando a saúde da criança. Então, a energia proveniente do mal olhado, da inveja, etc., reduz a entrada do fluxo prânico, afetando a saúde da criança, porque atrapalha o funcionamento do chakra esplênico, né? Aí a criança perde a euforia de viver, ficando triste e melancólica, restringindo o tom energético do metabolismo etéreo ou magnético vital. O perispírito também é afetado no seu intercâmbio com a carne na sua defensiva natural.
O fenômeno do quebranto lembra o que acontece com certas flores sensíveis que murcham prematuramente sob as emanações mefíticas dos pântanos. E o benzimento é o processo benfeitor que expurga ou dissolve essa carga fluídica gerada pelo mal-olhado sobre a criança. Então, Ramati está afirmando aqui o poder do benzimento, a capacidade que ele tem de agir sobre o quebranto, né? De dissolver, como ele falou aqui, essa carga fluídica gerada pelo mal-olhado. Olha só. Ou mesmo, deixa eu só pegar onde eu parei aqui, o benzimento é o processo benfeitor que expurga ou dissolve essa carga fluídica gerada pelo mal-olhado sobre a criança, ou mesmo exalada de certas pessoas inconscientes de sua atuação enfermiça sobre os seres ou coisas. Então, esse ponto é importante também. Pessoas que são inconscientes, de repente, do mal que fazem, né? Há aquelas pessoas que o fazem intencionalmente, né? Que tem aquele mal olhado, que são pessoas invejosas, que chegam num lugar e realmente se incomodam, de repente, com uma conquista que a outra pessoa tem e que ela própria não tem, né? Então, ela não quer, de jeito algum, ela não aceita que a outra pessoa possua aquele bem, né? Enfim, qualquer situação. Nem vou entrar muito nos méritos de exemplos, mas a gente sabe que há pessoas que simplesmente não aceitam que outras tenham o que ela não tem. E aí jogam deliberadamente, intencionalmente aquela carga de inveja, querendo prejudicar, de fato, a outra pessoa, tá? Então, isso é intencional e existem as pessoas que fazem isso também de forma inconsciente, que não é intencional, mas que também acabam emitindo essa carga, né? Daí a gente sempre precisar se proteger, a gente precisar se resguardar, o que eu algumas vezes falo a respeito do cuidado que a gente precisa ter com o excesso de exposição em redes sociais, mostrar tudo que a gente tem, porque a gente não tem o controle de quem está olhando uma foto que a gente posta. Numa dessa é alguém que não vê com bons olhos aquilo que simplesmente compartilhar com outras pessoas, que vai jogar uma energia negativa para cima de você e você nem fica sabendo, tá? Então, isso pode ser feito intencionalmente ou sem a intenção. Pessoas que de repente têm esse mal olhado, que são invejosas e que agem de forma inconsciente, mas prejudicam os outros também, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado. O benzedor do quebranto também bombardeia e desintegra a massa de fluidos perniciosos estagnada sobre a criança ou seres afetados desse mal, desimpedindo-lhes a circulação etérica. Embora os sentidos físicos do homem não possam registrar objetivamente o processo terapêutico de eliminação do quebranto, a criança logo se recupera. E a gente percebe isso realmente de modo empírico, é a constatação. Você não vê o efeito ali sobre a criança, né, sendo exercido para explicar o que aconteceu, mas você vê que a criança melhorou após receber um benzimento, né? Porque se livrou do quebranto, porque teve de repente essa desobstrução de um chakra esplênico aqui, como o Ramatiz falou, que estava com prejuízo ali de absorção de energia vital. Isso estava interferindo na forma da criança de reagir perante a vida, né? E se não é percebido, de repente é um problema que acaba se agravando, complicando, afetando a saúde da criança. Então, um benzimento ali resolveu o mal, né? Foi na raiz da coisa e pode ter evitado problemas futuros. Então, volto a dizer, eu sou adepto, eu acho muito importante, gostaria que fosse mais fácil hoje em dia, né, podermos encontrar benzedeiras à nossa volta. Algumas pessoas conhecem alguém pertinho que presta esse atendimento, mas a gente sabe também de muita gente que gostaria e tem dificuldade para encontrar, dependendo de onde moram, né? Então, é um recurso muito válido. E aí vale até o que eu disse no vídeo anterior aqui do canal, onde eu comentei sobre Exu e o espelho, né? Todos os recursos, né, tudo aquilo que a espiritualidade coloca à nossa disposição, todos os estudos, todas as práticas, são para o nosso bem, né? E às vezes o nosso erro é querer distinguir demais as coisas, a gente levantar uma bandeira, não, eu sou isso daqui, essa prática não está dentro do meu estudo, então não vale para mim, e a gente acaba se colocando desnecessariamente algumas restrições aí, tá? Então,
para mim tudo é válido, né? O motivo pelo qual nesse canal a gente não fala especificamente sobre uma religião X, eu não estou aqui para levantar bandeira de qualquer religião, a gente está aqui para estudar espiritualidade. E esse vídeo falando sobre benzimento, para mim, foi muito legal de compartilhar com vocês, espero que tenham gostado. Então, se vocês gostaram, deixem aí o like, façam a inscrição no canal, ativem as notificações para não perder o que vem pela frente, compartilhem o vídeo e nós nos vemos no próximo encontro. Um abraço e até lá!